Saudações, você está assistindo Conexão Teológica. Eu sou Joás e hoje eu e o presbítero Edivaldo, lá de Santa Cruz, da nossa Assembleia de Deus de Caratinga, em Santa Cruz, vamos falar sobre salvação em Cristo. Você é nosso convidado para nos acompanhar. Se tiver alguma dúvida, comenta aí, fala aí no comentário, se você estiver no YouTube. Se não for o caso, se for pela televisão, você tem nossos contatos aí, manda sua dúvida, seu questionamento, que a gente vai servir de base para outros programas como esse. Esse programa é sobre salvação, é um tema recorrente, né, aqui no Conexão Teológica. A gente já falou em alguns programas, né, pontualmente sobre o assunto, mas hoje a gente vai falar especificamente o programa inteiro sobre salvação. Né, as dúvidas que alguns têm, né, que muitos têm, né, é um tema complexo, e nós vamos discutir, bater um papo sobre o assunto. Fique com a gente, né, é muito bom ter você nos acompanhando. Presbítero Edivaldo, é um prazer ter novamente aqui no Conexão Teológica, né, nós estamos juntos aí já há 2 semanas, vamos falar sobre salvação. O que seria isso? Né? Por que a gente precisa de salvação? Né? O que seria a salvação em si, né, no caso? O que é que dá base para a gente falar disso? Né? Vamos começar a partir desse ponto, né? Olá, é muito bom poder estar com todos vocês. Professor Joás, é sempre um prazer estar aqui e um tema tão empolgante como esse, tão necessário, né? Salvação. E nada melhor do que pensar nas palavras do Senhor Jesus, dando as suas últimas instruções no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim, Jesus dizendo, né? E ele lhes disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a gente observa que a orientação de Jesus é que o Evangelho, que as boas novas, elas devem ser pregadas para a salvação. Então, existe um projeto de Deus para a salvação da humanidade. Aí surgem as grandes interrogações. Salvar do quê? Salvar quem? E se eu for salvo, eu estarei salvo? Ou eu posso perder a minha salvação? Como é que funciona esse processo? Todo mundo ouve dizer, Jesus veio salvar a humanidade, mas salvar do quê? Salvar para quê? Salvar para onde? Então a gente vai de uma forma bem simples aqui falar sobre a questão da salvação à luz das Sagradas Escrituras. Então a gente vê nesse texto de Marcos aí que há uma necessidade de salvação, né? Jesus está falando disso aí, né? E para ser salvo precisa ouvir o Evangelho e crer. Mas será que essa necessidade sempre houve? O homem sempre precisou de salvação? Né? Deus, quando criou o homem, criou para a salvação? Essas questões que o senhor já pontuou aí são muito boas. E são questões teológicas, né? Porque num dos credos, né, dos pais da igreja, o chamado credo de Atanásio, ou credo atanasiano, na sua última colocação, ele vai dizer assim, ó, esta é a fé cristã, a menos que um homem creia fiel e fielmente, não pode ser salvo. Olha que questão interessante que a Atanásio, um dos pais da igreja, vai trazer para a gente. É que precisa de uma fé, que a gente chama de fé salvífica, né? Existem vários tipos de fé, mas a fé para a salvação. E Jesus ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E o escritor aos Hebreus vai dizer que para a gente agradar a Deus é necessário que creiamos, que tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé para a salvação, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Então, somente com o poder do Evangelho, a pessoa vai sentir a necessidade de salvação. Porque quem está vivendo uma vida que não é confrontado com a palavra de Deus, ele não sente necessidade de salvação. Então, quando é que surge a necessidade de salvação? É quando alguém é confrontado com a palavra de Deus, com conhecer a Cristo, né? Que
o doador da salvação. A gente observa que em qualquer linha teológica cristã sobre salvação, que a salvação ela é fruto da graça, né? Ela é fruto da graça de Deus. Porque a maior expressão de amor de Deus, João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, é que Deus deu o seu Filho, né? Para quê? Para a salvação de toda a humanidade. Romanos, né? Romanos 3,23, Romanos 6,23, mostra que todos pecaram, né? E esse ato de pecar, né, que foi cometido por todos, afastou todos da glória de Deus, né? Fomos destituídos, né? Isso aí, Deus nos lançou fora quando nós pecamos. Então, me parece que Adão não tinha essa necessidade de salvação. Ele era amado, né, por Deus, Deus batia papo com ele, né? Eles eram amigos. E quando pecou, houve essa ruptura, essa separação, né? E em Adão todos nós pecamos. Então, nós temos necessidade de salvação por isso, né? Nós somos pecadores, né? E para alcançar a salvação, a gente precisa crer no segundo Adão, que fez o que fez justamente para nos salvar, né? Então, essa necessidade de salvação, ela às vezes é reconhecida e às vezes não, né? Tem pecadores que não sabem que são pecadores, né? Ou não acreditam que são pecadores, é melhor assim, né? Às vezes sabem, mas não acreditam em tal coisa como pecado. E precisam de salvação também. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí as pessoas pensam o seguinte, não, salvação é só para o drogado. Salvação é só para quem está na prostituição. Salvação é só para quem está à margem da sociedade. A palavra religião, que é religare, e é exatamente essa ideia de salvação, porque nós estávamos, como o professor bem disse, nós estávamos distanciados de Deus, afastados de Deus, e na cruz o Senhor nos religou de novo, né? O véu foi rasgado de alto a baixo, mostrando que a salvação vem de cima, a resposta para a inquietude do homem sempre vem de cima. A gente vai perceber, então, que a salvação é para todos. Esse pecado original de Adão. Então, por mais boa conduta que o homem ou a mulher tenha, por mais socialmente que essa pessoa viva bem com outras pessoas, mas ele não está isento do pecado original, ou seja, a salvação ela vem manifestada para que essa pessoa ela tenha um futuro. Então a salvação, eu gosto muito da expressão do pastor Antônio Gilberto, quando ele diz que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, né? Passado, presente e futuro. Então a salvação é algo que eu posso perceber também, né? Se eu experimentei essa salvação em Cristo, né? Se eu ouvi o Evangelho, criei no Evangelho, isso produziu transformação a nível espiritual, né? De nível espiritual, transformação de dentro para fora mesmo, né? E eu entendo que fui salvo ali, né? Quando ouvi e criei no Evangelho. Então, essa salvação ela pode ser percebida, né, pelos salvos. Mas há como esse salvo ter certeza da salvação? É uma pergunta recorrente também, né? Verdade, porque quando eu falava desse estudo sobre salvação do pastor Antônio Gilberto, quando falamos de salvação na experiência humana, estamos falando da salvação no sentido subjetivo. O homem, como recipiendário, ele recebe a salvação do doador, que é Deus, né? Aí no passado, aí ele é justificado, é a justificação, é a salvação da condenação do pecado. O crente foi salvo da condenação do pecado. A Bíblia descreve este feito como ato passado. Nós vimos em Romanos, capítulo 5, 1 Coríntios 6. E a justificação é o que Deus faz por nós agora. O crente foi justificado uma só vez. Daí em diante o que acontecerá é a purificação, ou seja, a santificação. Então por isso que a pessoa vai perceber se ela tem certeza da salvação quando ela reconhece em Cristo que ela foi justificado,
quando no presente ela percebe que está vivendo num processo de santificação, ou seja, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu estou como a aurora, né, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então eu estou nesse processo de santificação. Eu estou fugindo da aparência do mal, eu estou fazendo aquilo que a Bíblia pede para que eu faça. Então, eu tenho consciência de que eu sou salvo. Por quê? Porque eu estou vivendo de conformidade com a palavra de Deus. Então, esse é o termômetro de eu saber se eu estou salvo ou não. Por quê? Porque se eu me distancio da graça, se eu viro as costas para a graça, como Pedro, de uma forma bem forte, vai dizer, né? Como a porca que volta ao despojadouro, como o cachorro que volta ao vômito, né? Então, a gente percebe a luz... É uma cena né? trágica mesmo. Trágica. Então, quem dá as costas para a graça, exatamente está perdendo a salvação. Por quê? Porque ele não está nesse processo de santificação. Agora, o processo de glorificação, onde nós nos tornaremos perfeitos, né? Isso é Deus que vai fazer em nós. Então, Cristo, ele nos justificou, nós estamos no processo, através do Espírito Santo, de santificação, e o Pai, Deus, ele vai também nos transformar em glória, porque nós receberemos um corpo de glória. Esse corpo aqui é corruptível, ele deteriora, eu sei que eu posso cair, eu posso pecar, mas eu agora não vivo conscientemente mais no pecado, porque eu fui liberto do pecado. Não sou mais escravo, né? Escravo. Paulo fala que o pecado não terá mais domínio sobre nós, né? Eu olho para alguns textos na Bíblia que parecem contraditórios, mas quando a gente olha mais de perto, a gente vê que não é bem assim, né? Um desses textos, por exemplo, né, 1 João 3,2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. João parece que está seguro da sua salvação, né? Quando ele se manifestar, seremos transformados. Ele tem uma segurança da própria salvação, né? E ele até manifesta isso apontando para os irmãos a quem ele endereça a carta, né? Aí eu olho para alguns textos de Coríntios, né? 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 4, capítulo 10, né? Capítulo 4, no verso 4, Paulo diz: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Em 1 Coríntios 10, 26 e 27, ele diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo parece que está trabalhando com a hipótese dele perder, de, no futuro, né, não ser justificado, de no futuro ser reprovado de alguma forma, mesmo estando pregando agora. Então ele parece que vive uma luta constante, né, para estar sempre seguro dessa salvação. Essa salvação. Salvação é algo muito fino. Aí tem pessoas que dizem assim: eu posso julgar a salvação do outro? Eu posso apontar, aquele ali é salvo, aquele ali não é salvo. Eu posso apontar para alguém, dizer assim: fulano é salvo. É algo que eu acho incabível alguém ter essa autoridade de apontar a salvação de alguém, né? Eu não posso julgar. O próprio Jesus diz: olha, vocês têm quem julgue. Aqui, ó, tá aqui a palavra, né? O próprio Jesus falou que eles têm quem os julgue, que é a própria palavra, quando eles queriam que Jesus entrasse em questões do cotidiano deles, ele falou: não, tem a palavra. Então, quem julga quem é salvo e quem não é salvo é a própria palavra. É claro que pelos frutos conhecereis a árvore, mas essa questão de eu condenar, de eu já colocar uma pessoa no inferno ou no céu, isso é algo muito preocupante. Infelizmente tem pessoas que julgam, né? Fulano não é salvo, não. Ciclano é salvo. Um estereótipo, né? Então eu não posso julgar. É quem está sendo salvo e quem não está sendo salvo. À luz da palavra de Deus, o que eu preciso entender é que existe um processo, que existe um caminho a ser passado, né? Se Jesus ele teve que pagar um alto preço pela minha salvação, como eu disse, né, e o comentário do pastor Antônio Gilberto,
eu como um receptáculo dessa salvação, eu preciso também passar pelo caminho, né? Jesus diz, quer vir após mim? Negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Ou seja, então existe um processo da minha caminhada até o meu processo de salvação. E a salvação, ela não está longe, ela está perto. Por quê? Porque eu entendo que todos nós esperamos a glorificação do corpo, que isso vai acontecer dado o arrebatamento da igreja, mas como também a minha morte. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar consciente da minha salvação, ter certeza da minha salvação, porque eu não sei se eu vou estar aqui no dia de amanhã ou logo mais. Então eu preciso me preparar à luz da palavra de Deus para realmente eu ser uma pessoa salva. Quem julga é a palavra. Então, embora eu não possa fazer nada para ser salvo, né? A salvação é um ato exclusivo de Deus, né? É Deus quem me salva, mas há uma manutenção da salvação, se a gente pode usar esse termo. Sim, claro. É claro, por quê? Porque não é pelas obras para que ninguém se glorie, né? Se fosse pelas obras, as pessoas se gloriariam. Então não é pelas obras. É um dom, é uma dádiva de Deus. Então tem pessoas que entendem assim, se eu for bondoso, se eu fizer muita caridade, se eu fizer muito assistencialismo, eu vou dizer para você que isso é excelente, que isso é ótimo. E todo cristão, que é cristão de verdade, ele pratica as boas obras. Como Tiago diz, né? Mostra a tua fé, eu mostraria minhas obras. Mostra as obras, que eu mostraria minha fé. Ou seja, a fé sem obras é morta. Então, quem tem fé, quem é salvo, pratica as boas obras, porque é salvo. Mas eu não sou salvo por praticar boas obras, né? Então, a salvação, ela é decorrente do sacrifício vicário de Cristo no Calvário. Sim. Mas uma vez que eu fui salvo, eu devo agir como tal. Eu devo viver como salvo. Eu devo andar como seria salvo. Muita incoerência, né? De se dizer salvo e viver uma vida de perdido. Pois é, Deus é coerente. Né? Deus é um ser, né, que ele se manifesta através de nós, da nossa limitação para compreender um pouco de Deus, né? É exatamente nesse sentido, de que nós precisamos, né, à luz da palavra de Deus, viver como salvos. Vivamos como dignos da nossa vocação. Exatamente. Né? Esse é o ponto. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com Conexão Teológica. Hoje estamos falando sobre salvação em Cristo. Nós já debatemos o assunto no primeiro bloco, né, por alguns minutos, e terminamos o bloco anterior falando sobre uma certeza da salvação, se é possível ter uma certeza da salvação. E nós falávamos que é preciso andar conforme a vocação com que nós fomos chamados, né? Uma vez que a salvação é uma obra exclusiva de Deus nos alcançou, né? Deus me salvou, eu devo viver como um salvo, né? Isso vai honrar a Deus, vai agradá-lo, né? E vai dar glória a Ele por ter me salvado, né? E parece que isso é uma ordenança das Escrituras, né? De que a gente se comporte como salvos, né? Que a gente produza frutos dignos, né, de salvos. Então é interessante que há pessoas que se sentem salvas, se dizem salvas, mas não agem como tal, né? É uma contradição, né? A nossa declaração de fé, né, das Assembleias de Deus, ela vai dizer o seguinte, né? Cremos e professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. A todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. Então trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo,
não lhe imputando os seus pecados. 2 Coríntios 5,19. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então é interessante a gente começar a pensar que o mérito da salvação é o mérito vicário, do sacrifício de Cristo. Não vem das obras. Isso não quer dizer que não existe obra. O salvo, ele pratica as boas obras, né? Então, o que a gente percebe falando de salvação através de Cristo é entender que o amor de Deus para com a humanidade, através do seu plano divino da salvação, em todas as épocas, desde a queda de Adão até a consumação dos séculos, nós vamos ver pessoas sendo salvas, frutos da graça, frutos do amor de Deus para com a humanidade. Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, né? Sim. Nós fizemos aqui no Conexão Teológica uma série, né, de estudos sobre o plano da redenção, né? Nós traçamos cada ponto, né, justificação, regeneração, nós traçamos um a um, né, falamos exclusivamente sobre cada ponto em cada programa, né? O pessoal que nos segue aí no YouTube pode dar uma olhada lá, uma pesquisada, né, na nossa playlist, vai achar lá, vai encontrar lá. Toda a série, né, do Plano da Redenção. E aqui nós estamos procurando focar o que não foi dito ali, né, sobre salvação. Pelo menos eu tenho isso em mente, né, o que a gente deixou de falar ali, né, que poderia ser falado. E esse ponto que a gente está é um ponto que é muito importante, que gera muito questionamento, né, sobre a certeza da salvação. Isso nos leva a um outro questionamento que também vem, né, e nós não tocamos naquela ocasião, sobre se eu tenho certeza da salvação, né, e a gente já viu que eu preciso me manter, né, agindo conforme isso, né, conforme essa salvação que eu recebi, né? Paulo ele se declara salvo, se declara eleito, né, ele coloca a pessoa dele junto com os eleitos para quem ele se dirige, né? Então ele sente essa segurança da salvação, mas ele diz, eu estou falando não como alguém que já alcançou, né? Mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, fui perseguidor de Cristo, né? Fui inimigo do Evangelho, inimigo da cruz, mas agora eu esqueço isso aí, né? Esquecendo-me das coisas para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, ele sabe que é salvo, ele tem essa segurança, mas ele vive cada dia como se fosse o primeiro dia como salvo, né? Vivendo como salvo hoje, vivendo como salvo amanhã, né? Para conseguir alcançar aquele prêmio. Exatamente. E quando a gente fala de eleição, os nossos telespectadores podem entender que quando a gente fala de eleição, a gente fala de algo coletivo, né? A gente não fala de algo individual. Eleição, para nós, sim, é algo coletivo. Todos foram eleitos para a salvação. Todos são chamados para a salvação. Deus não elegeu alguns para a perdição e outros para a salvação. Todos foram chamados e são chamados para a salvação, né? Então, o que a gente precisa entender é quando fala de eleição na Bíblia, está falando do coletivo. Agora, individualmente, eu preciso entender. E a pessoa percebe, a pessoa que teve um encontro real com Jesus, ela percebe quando ela está se distanciando do caminho da salvação. Isso é claro. Esse é o ponto, né? Ela percebe que ela está distanciando e automaticamente é ela que se distancia, não é o Senhor que se distancia. O Senhor está sempre pronto para uma reconciliação. Mas a pessoa ela vai distanciando dos caminhos da salvação e percebe que ela está entrando por outros caminhos. Eu acho muito simples e interessante quando você diz que
Nós estamos trilhando, né, os trilhos da salvação, estamos dentro de um trem e há várias paradas, né, há vários pontos que esse trem vai parar, mas ele tem um destino certo. Então, se eu desço numa estação, eu saí do caminho. Então, eu percebo que é assim também na questão da salvação. Primeiro livro dos reis de Israel, né, o capítulo 3, no verso 8, fala de eleição ali, mas fala que Deus elegeu um povo. Tem um povo que foi eleito. Né? Em Romanos 11, 28, o apóstolo Paulo usa praticamente a mesma linguagem, né, para se referir à eleição de um povo. Tito 2,14, né, povo especial, zeloso de boas obras. 2 Coríntios 6,16, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus elegeu um povo. Né? Então a eleição ela é corporativa, né? Para usar o termo técnico. O plano da salvação, então, ele se dá do Gênesis ao Apocalipse. Nós vemos a manifestação da graça de Deus de uma forma geral. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, eles sempre vêm com uma mensagem de salvação coletiva. Nunca é uma mensagem individual, nunca é uma mensagem para um grupo seleto. Sempre é uma mensagem que eles vão expandir, abrir. A porta da graça, ela foi aberta para todos. Então, como alcançar essa salvação? Nós percebemos, à luz da palavra de Deus, que é através de Cristo, é através de Jesus, né? É possível o crente, então, perder a salvação? À luz da palavra de Deus, a gente percebe que sim. É possível ser salvo pelas obras? À luz da palavra de Deus, nós podemos dizer que não. Então, nós precisamos perceber e entender que a salvação é algo fino, é algo que, é aquilo que você disse, né? Até o próprio apóstolo Paulo, é todo dia você fazer por onde ser salvo. Não que você faça algo para ser salvo, não que isso seja mérito seu. Nós queremos deixar isso bem claro, que a salvação é fruto da graça de Deus por Cristo, mas que há uma participação do ser humano nessa questão de salvação, né? Porque senão seria muito fácil, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Como algumas correntes teológicas, né? Mais radicais. Então a gente percebe que não. Por quê? Porque a salvação é algo que ela tem uma participação, né? Da minha parte, isso falando do livre-arbítrio, né? Do ser humano. A gente citou aqui que ela é corporativa, né? Então Deus elegeu um povo, mas esse povo ele tem indivíduos. Então Deus elegeu indivíduos também. Mas quando se fala de salvação, né, por mais que ela seja pessoa a pessoa, salvação individual, né, o ato de eleger de Deus é corporativo. Né? Como o povo tem indivíduos lá dentro, né, você vai ver textos como Apocalipse 10:20, né, Lucas 10:20, Apocalipse 17:8, né? Tem um livro que registra nome por nome dos eleitos. Né? Ele elegeu o povo, mas dentro desse povo é lógico que tem indivíduos. Né? Então a salvação é mesmo uma coisa muito fina. Né? E é uma coisa que tem lá o seu mistério. Né? E a gente poderia citar dezenas de textos bíblicos, de evidências nas Escrituras que mostram a possibilidade de perder a salvação. Né? E isso não reduz em nada a soberania de Deus. Né? Não prejudica a soberania de Deus. O fato de estar escrito, né, me diz que eu não devo ignorar. Está escrito que há essa possibilidade de perder a salvação. Né? Como que eu vou lidar com dezenas de textos que indicam isso, né, e dizer outra coisa, dizer que não há essa possibilidade? Né? Difícil. Tem gente que tenta essa tarefa colossal, né? Escreve calhamaços, né, de livros nesse sentido, mas é uma questão que não dá para ir contra o argumento bíblico. É impossível debater com a Escritura. Né? Então há essa possibilidade de perder a salvação. Uma coisa interessante que você fez no seu comentário é sobre essa
cooperação que existe entre o salvo e o salvador, né? A teologia vai chamar isso de sinergia, né? Sinergia. Mas há uma cooperação. Aquele que foi salvo, quando ele age como salvo, ele está cooperando com o Senhor que o salvou, né? E ele é ordenado a fazer isso, né? E a gente vê até antes do que a gente chama de período da graça, para quem é dispensacionalista, né? Até antes do período da graça a gente vê essa sinergia acontecendo, né? Você vê 1 Samuel 2,9, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Você vê salmos como o Salmo 37, né, vários versos do Salmo 37, 23, 24, 28. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. O Senhor está garantindo firmeza, né, firmeza de salvação, né, firmeza para aquele sujeito que está agindo de forma a agradar o Senhor. A conduta dele agrada o Senhor. O Senhor garante a firmeza dele. Olha só, tem uma sinergia, tem uma troca de energias aí, né? Deus faz tudo na salvação, fato, né? Mas o homem responde a isso que Deus fez. E ele deve responder positivamente, de forma que agrade o Senhor, né? É interessante, a gente está trabalhando aqui numa linha mais... a linha que nós seguimos, né? A linha arminiana, né? Os arminianos, ele creem através da graça de Deus, é restaurado o livre-arbítrio consciente à salvação de toda a humanidade. O que cada indivíduo, portanto, é capaz de aceitar o chamado do Evangelho através da fé ou resistir a ele através da incredulidade. Então, falando de salvação, as pessoas não serão condenadas pelo pecado. Eu falo isso e às vezes as pessoas assustam. Então não é o pecado que vai me condenar? Não. O que vai te condenar é a sua incredulidade, porque o problema do pecado foi resolvido no Calvário. Cristo pagou o preço dos nossos pecados, né? Então o que vai me condenar é a incredulidade, porque eu não criei nesse sacrifício, eu não criei nessa morte expiatória, eu não criei que Jesus ele pagou o preço da minha salvação. Então, o que vai me levar à condenação é a incredulidade. O que vai me salvar é eu crer. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quando eu li no início da nossa fala, é exatamente isso. Que eu preciso crer, eu preciso abrir o meu coração, aí que entra a questão do livre-arbítrio. Eu preciso acreditar que existe um Salvador, que existe uma condenação eterna. Eu preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe no meu coração para que isso aconteça. Então há uma troca, né? Sinergia. Há uma troca, uma sinergia. Sinergia. Acontece que, por mais que a gente fale de salvação, né, sempre vai ficar um monte de perguntas, um monte de questionamentos no ar, né? E assim, a gente num programa desse, né, com tão pouco tempo, não vai responder todas essas perguntas. Né? É por isso que a gente diz para os telespectadores aí ficarem à vontade, né? Surgiu a dúvida, se tiver no YouTube, faz um comentário, faz a pergunta aí no comentário mesmo, né? No final do programa a Carol vai passar aí os contatos que você pode, né, por onde você pode entrar em contato com a gente. Se for o caso, grave a sua dúvida, né? Fale aí, grave, faça a sua pergunta e mande, né, para os contatos que ela vai disponibilizar aí. Mas o fato é que a salvação é um mistério, ela tem um ar de mistério, né, que a envolve. E é um mistério revelado por Deus, mas não completamente, né? Eu acho que a limitação humana com relação à salvação ela é muito grande, né? Então, a forma que Deus inspirou, né, as Escrituras Sagradas para que a gente pudesse entender. Mesmo assim, nós somos muito limitados a entender isso. E se a gente for pegar textos isolados da Bíblia, vai dar várias interpretações, e é infelizmente o que acontece, né? Várias interpretações. Nós temos a nossa interpretação, outros
linhas teológicas têm as interpretações dele, mas fato é que o ser humano ele precisa ser salvo. Salvo de quê? Da ira futura, do dia do Senhor, né? Porque o dia do Senhor vem, né? E ele vem com justiça, né? Então, o que a gente precisa entender é que nós precisamos ser salvos. Nós temos um Salvador, que é Cristo Jesus, né? E a salvação é para todos. Isso é uma coisa importante de falar também, né? Nós vamos ser salvos de Deus. Do próprio Deus. Nós vamos ser salvos de Deus. Não há esse entendimento assim de forma muito divulgada. As pessoas pensam em salvação, não, eu preciso ser salvo do pecado. Não é, você precisa ser liberto do pecado, ser escravo. É diferente. Você precisa mudar de senhor. Né? Você não vai ser livre para sempre. Você vai ser livre do pecado para ser escravo de outro senhor. Né? E esse outro senhor é um senhor muito zeloso. Né? É o que a igreja moderna tem esquecido, né? Tem falado pouco, né? Ou tem perdido de vista essa doutrina. Né? Só lembrando que é o escravo da orelha furada, né? Voluntário. À luz da cultura judaica, né? Aquele escravo que já recebeu a alforria, que pode ir embora a hora que quer, mas ele continua porque o Senhor é tão bom que vale a pena servir esse Senhor. Pois então isso é sensacional. Isso é muito chique. Né? Nós precisamos terminar, eu vou deixar 2 versos de 1 Pedro 3 para os ouvintes meditarem, né? Para os nossos espectadores meditarem. 1 Pedro 1, 3 ao 5 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou poderá perder o seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, que será plenamente revelada no final dos tempos. Amém. É um mistério que vai ser revelado no final. Né? Por enquanto ainda teremos muitas dúvidas. Né? Nós temos muitas dúvidas também. Né? Mas esperamos ter sanado algumas de vocês aí que nos assistem. E não perca o próximo programa, nos prestigiem. Né? Nós contamos muito com o seu apoio, né? A sua ajuda nos assistindo. Né? Edivaldo, quer falar alguma coisa? Não, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Então a gente se vê na próxima. Até lá.